Olá, papudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou o Rafael Petroco e hoje, se você acredita que um Stories vai fazer a diferença no seu Instagram, fique ligado nesse episódio porque, assim como eu, você também vai tomar um puxão de orelha. Mas antes, recadinho dos nossos queridos patrocinadores que nos ajudam a manter este projeto. E já vou avisando para você aí de casa que se você tem um monte de foto no seu HD, você tá perdendo dinheiro. O seu cliente adora você fotografando, ver o resultado, publicar nas redes sociais, mas você precisa monetizar esses pixels que estão guardados aí nos seus terabytes. Acesse agora o site da Digipix, conheça todos os produtos, faça portfólio, porque o cliente quer ver como é que é, ele não quer só imaginar, ele quer ver. E se você tiver um portfólio para mostrar, para ele poder mexer, tocar, a venda vai ser muito mais fácil. Então, entre no site da Digipix agora, conheça todos os produtos, escolha aqueles produtos que mais te agrada, que você acha que seu cliente vai gostar, faça um mostruário e quando o cliente for fazer uma visita no seu estúdio ou você for fazer uma reunião, leve. Porque assim que ele tocar, ele vai ver a importância de ter isso materializado e você vai faturar mais, colocando mais dinheiro no seu bolso, fotógrafo mais feliz, não concorda? Entre lá agora de pixpro.com.br e já faça o seu mostruário para não perder dinheiro e ficar com ele guardado nesses HDs. Mesmo porque se o HD queimar, né, é tipo o tigrinho, perdeu dinheiro. O segundo recadinho, a gente vai falar muito de redes sociais hoje, de como você usar ela como isca. Não dependa só das redes sociais. Tenha um site onde você organiza o seu trabalho, onde você deixa com a sua cara e use as redes sociais para trazer a galera para dentro dele. E por que eu falo isso? Porque quando você vai fazer um anúncio no Facebook, se você tiver lá um pixel cadastrado bonitinho, você vai conseguir melhorar o alcance do seu anúncio, do seu tráfego. Então, não perca essa oportunidade. Mas não é ter site por ter site, só para ter um blog bonitinho. Você também pode usar essa plataforma como um recurso para você criar sua loja online, fazer a venda já dos seus pacotes direto pelo seu site. Você pode usar como entrega de galerias para o seu cliente, aprovação de álbuns e tudo isso a Epix tem na plataforma dela de um jeito muito fácil e prático. Então, para você que é ouvinte e seguidor do Papo de Fotógrafo, tem cupom de desconto para facilitar você a economizar e conseguir vender o seu trabalho de uma outra forma, não depender só das redes sociais. Então, use como vitrine e traga todo mundo para o seu estúdio online, que é o seu site. Então, acesse agora epix.com.br, use o nosso cupom de desconto e tenha um site incrível para mostrar o seu trabalho. E lembrando que aqui na descrição desse episódio tem muitos outros parceiros do podcast que trazem descontos, facilidades e muita coisa para você agilizar o seu fluxo de trabalho e encher o bolso de dinheiro. Então fique ligado, acesse aqui na descrição, use os nossos cupons que você sempre vai sair ganhando. E já que eu estou falando de redes sociais, eu vou trazer uma pessoa, eu convidei uma pessoa que me deu um puxãozinho de orelha quando eu publiquei sobre postar um stories. A gente vai falar sobre isso durante o bate-papo, sobre estratégias. Mas antes, eu gostaria que a Jéssica se apresentasse para os nossos queridos ouvintes. Olá, gente. Tudo bem? Tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Rafa. Eu amo falar sobre criação de conteúdo. Sou do audiovisual, mas, assim, criação de conteúdo é minha paixão. Eu tô na internet desde o Fotolog. Então, desde os 12 anos de idade, eu boto lá minha cara para fazer acontecer. Muito porque é um negócio meu, né, de compartilhar. Eu gosto muito de trocar ideia, gosto muito de usar a internet como ferramenta. Mas eu comecei, assim, faz 10 anos no audiovisual, mas a minha vida inteira eu tive câmera na mão. Muita influência dos meus pais, que sempre me fotografavam, né? Eu tenho... meus pais gostavam muito de foto, então era uma prática muito comum. E desde pequena eu sempre fui incentivada. Não, deixa na mão da Jéssica que ela tira a foto dos adultos e vai dar certo a foto. Então, muito legal isso daí, acabou acontecendo, né? Muito Sem entregar muito a idade, simples. isso era na época do filme ou já era na época da Cybershot? Era a época do filme já, ainda, no caso. Era a época do filme, era muito legal. É algo que eu sinto muita falta, né? Então, para mim, a fotografia analógica, pegar na foto, sempre fez muita diferença. É algo que eu tenho a vida inteira, então, para mim, sempre acaba sendo um momento muito nostálgico de encostar em memórias, né? Eu acho muito legal essa
esse momento mesmo de pegar pra olhar foto. Eu sou a pessoa que grava show e eu assisto depois. Então, assim, gravo um pouquinho e assisto depois sempre. É muito legal. Enfim, a foto, ela me caçou. Fotografia me caçou, me pescou, me puxou muito tempo. E eu resisti por muito tempo. Tanto que eu me formei em tecnologia. Eu fui fazer ciência da Você computação. foi ser garota de programa. Fui ser garota de programa. Eu tentei ser desenvolvedora, mas eu acho que pela comunicação e também por ser mulher, né, me colocavam mais na área de gestão. Então eu não consegui ir para a área que eu queria, que foi quando eu fui procurar a faculdade, qual a faculdade que eu queria fazer. Ciência da computação foi algo porque tinha física. Então eu poderia fazer aquilo que eu tinha vontade, que é desenvolvimento de software de audiovisual, porque eu não acreditava na... É muito novo a gente acreditar, acho que na profissão de freelancer, né? Então, o que eu pensei? Bom, qual é o jeito mais fácil de eu estar perto do audiovisual, só que trabalhando CLT? Vou para uma área que eu gosto, que é tecnologia. Vou estudar ciência da computação. Porque... Mas sempre a pulguinha da fotografia, do vídeo ali meio que por detrás das escolhas. Exato, mas nunca foi porque eu queria me tornar fotógrafa ou filmmaker. Eu acho que vídeo nunca foi uma opção até no começo. Eu acho que era muito distante da minha realidade. Eu acho que tirar foto era muito mais presente, né? As câmeras que a gente tinha, as ferramentas que a gente publicava fotos. O Fotolog era... né? A minha primeira câmera tinha exatamente a quantidade de megapixels para postar a foto do Fotolog, que era uma Vivitar 1.3 megapixels. Então, nossa, era absurdo. E aí eu fui me vendo cada vez mais distante mesmo da tecnologia, da onde que eu queria estar, né? Eu pensei, pô, eu gosto de pensar grande, então sempre foi, vou estudar tecnologia para desenvolver software de audiovisual, quem sabe um dia assinar uma câmera com a Canon, voltada para criação de conteúdo, voltada para a internet, voltada para, sei lá, produções rápidas, produção que você já posta. Então, assim, desde sempre eu pensava na internet como uma ferramenta também. Esteve na minha vida há muito tempo. E quando eu fiquei desempregada, sabe quando tá aquele limbo da faculdade, que você falta 2 anos para se formar? Você não sabe o que vai acontecer na sua vida? Exatamente. E aí você não é mais contratada para estagiária, assim como você também não pode ser contratada para júnior, porque você não se formou, mas você não é contratada mais estagiária porque você tem muita experiência. Então eu fiquei 1 ano inteiro sem emprego. E aí eu falei, bom, por incentivo de um amigo meu, ele falou, Jéssica, você é desenrolada. Quero que não no YouTube. É cara de pau, é cara de pau. Tem até Nossa, fizeram um perfil meu na época que eu entrei pra trabalhar com esportes, que era Jéssica Liar, conheça a fotógrafa mais cara de pau do esportes. Meu Deus do céu. Mas é verdade, isso nunca foi uma questão pra mim. A comunicação sempre foi consequência de eu querer conhecer pessoas, né? E aí, quando eu criei o meu canal no YouTube, eu fiz aqueles desafios, que é o Veda, que você posta um vídeo por dia. Aí meu desafio era contar todos os meus dias de uma forma diferente, mas tendo aquela consistência. Tanto que meu canal ganhou 2.000 seguidores em um mês, 1.600 seguidores, eu já tinha 400, né? E aí chegou perto dos 2.000 seguidores e aí eu comecei a frequentar o Happy Hour do YouTube Space. Então eu gosto de falar que eu nasci no YouTube Space. Meu conteúdo era muito mais sobre esporte, que era, sei lá, andava de bike, skate, pulava na cama elástica do meu vizinho. Era assim, loucura total, porque era o que eu fazia durante o dia para manter a criatividade e enviar currículo no meio tempo, né? Então eu fazia essas coisas, eu me divertia demais e desenvolvi muito rápido, conheci pessoas muito rápido. Então, só que eu continuei, né? Já tinha uma câmera e eu consegui comprar uma lente na época com os pouquinhos freelas de fotografia que sempre apareceram pra mim. Ai, desculpa, gente, tô falando demais. Ai, obrigada. Enfim, eu consegui comprar uma lente baratinha, 35mm, e ia no Happy Hour do YouTube Space. E eu fotografava com a minha T3i, a 35mm baratinha, e o flash do celular apontando na cara das pessoas. Porque eu pensei, como é que eu vou testar essa lente se poucos amigos meus têm vontade de ficar na frente da câmera? Vou levar para um lugar que tá todo mundo acostumado com a câmera.
dito e feito, assim, coisa de 6 meses eu já estava sendo contratada pelo YouTube para fotografar os eventos deles e também pelos criadores de conteúdo, porque meu nome se espalhou muito rápido. Que era uma época que, digamos, ainda estava crescendo, né, essa coisa, assim. Você falou de pescado pela fotografia. Nesses primeiros freelas, assim, que é onde a gente acaba ganhando né, muita experiência, porque a gente está convivendo com pessoas que já estão acostumadas com os imprevistos. Sim. Que tipo de trabalho você fez, assim, que te ajudava na hora que você precisava fazer essas coisas pro YouTube, por exemplo? Como assim? Tipo, você fotografou casamento de freela? Fotografou aniversário Não, eu infantil? fotografava... Nossa, eu fotografava aniversário de criança. Era caótico, eu chegava pingando, assim, de suor, porque correr atrás de criança para tirar foto das crianças se mexendo, movimento, trazer aquela coisa, né, de criança. Eu acho que tentar fotografia em movimento de criança sempre foi algo que me destacou e fez com que eu fotografasse mais crianças, né? Só que como eu levei a câmera pro YouTube Space e eu fotografava criador de conteúdo, começou aquela coisa, Jéssica, você faz foto para identidade visual? Então eu fazia ensaios de thumbnail, fazia ensaios de capa do YouTube, ensaio de capa do Twitter, foto pro Twitter e foto pro Instagram. Logo já no começo, 2015. Você foi pescada pela fotografia e jogada no YouTube já, praticamente. Completamente. Né? Foi algo que, assim, eu não cacei. Era algo que eu tinha interesse, né? Bom, criação de conteúdo para mim sempre foi algo muito tranquilo de se viver. Era algo que estava dentro de mim. Bom, comecei com 12 anos no Fotolog. E quando eu vi isso também, eu acho que eu tenho um jeito de olhar a situação como... A fotografia, ela nunca foi algo necessário fora da internet. Sempre foi um luxo, vamos pensar assim. Você não faz um ensaio fotográfico se você não tem o dinheiro para isso. Você não separa um dinheirinho todo mês para poder fazer ensaio. É uma necessidade, né? Exato. Básica. É uma arte, vamos pensar assim. As pessoas não encaram a fotografia como necessidade, elas encaram como um luxo. Então é algo que acaba sendo muito distante. Naquela época era muito distante. Não se colocava tanto a cara, né, na internet, pessoas que não trabalhavam com internet. Então eu comecei, o criador de conteúdo é uma galera que precisa de imagem, é uma galera que precisa de foto. Então eu tinha pacotes para pessoas fotografarem todo mês comigo para conseguir alimentar as redes. Bom, você já era uma visionária, porque a gente fala de retrato corporativo, de pessoas que estão o tempo todo fazendo ensaio para ter fotos, você já fazia isso naquela época ainda. 2015, então eu pensava, se todo mundo tem que postar uma vez por dia, se eu tiver um pacote de 30 fotos, a pessoa já vai ter. E se eu fizer 5, sei lá, eu fazia muito look do dia. Então eu pegava e fazia 8 look do dia num ensaio só. E aí eu comecei a ser chamada toda semana para fotografar look do dia. Depois começou a aparecer publi, aí eu fazia o look do dia e as publis da pessoa. Aí depois veio o carrossel, depois veio o vídeo. Aí as coisas foram tomando várias proporções, porque o criador de conteúdo, ele sente essa necessidade depois, porque se fotografar, se gravar, vai sendo difícil quando você tem uma demanda muito maior. Então, eu acabei entrando, assim, sendo puxada por esse vórtex e também conseguir ver essa oportunidade. E o que é legal, a gente tá falando de uma época que a internet começa a crescer, né? O YouTube começa a ganhar um grande destaque, os produtores de conteúdo, essa galera que grava pro YouTube, também ganhando uma certa audiência, e meio que você foi aprendendo... Eu gosto de brincar igual quando o Papo nasceu, né? Que, tipo assim, a gente é meio Sandy Júnior, porque a nossa audiência cresceu junto com a gente. Porque quando a gente surgiu não tinha ninguém e a galera foi escutando e foi crescendo junto com a gente. Que é mais ou menos o que aconteceu com você. Você foi aprendendo de acordo com a demanda que essa galera tinha dos momentos. Agora eu preciso da thumb. Não, mas agora eu preciso postar fazer uma coisa pro Instagram. E a Jéssica ali... KT3i tentando se virar nos 30. Sim. Como é que foi o desenvolvimento seu da parte técnica? Que eu acho que esse é o grande desafio dos fotógrafos hoje, a hora que aparecer a oportunidade, conseguir fazer um negócio bem feito para continuar ali no caminho. Sim. Como é que foi o desafio? Porque nesse momento também não tem muita produção de conteúdo para fotografia, nesse sentido de
de novidades, né? De trazer técnicas. O que, assim, o diferencial na época era conseguir tirar foto com o corte do Instagram já pronto. Que era assim, a foto saía grandona, você tinha que tirar foto por 4x5, né? Porque é o corte do Instagram. Né, os fotógrafos não necessariamente se preocupavam com esse tipo de corte do Instagram. Eles tiravam a foto com teto e com chão ali de sobra, mas não necessariamente pensando no Instagram. Então, essa foi a primeira visão que eu tive, que era pro corte do Instagram. Mas, tecnicamente, pensando, era muito no improviso, tá? Jéssica, sabe fazer? Vamos fazer? Eu falei, vamos, não fazia ideia. Me virava, estudava ali, via o lugar, via qual equipamento que precisava, ligava para um amigo meu, surgiu um show aqui, me empresta 70-200, me empresta uma fisheye. E os meus amigos foram me apoiando, né? Isso daí eu sempre Teve o Bruno Massal, né, que é o meu mentor total, que me puxou muito para isso. Ele me deu a primeira bolsinha de carregar câmera, que eu tenho até hoje. E ele sempre me puxou para isso. E todas as dúvidas que eu tinha para ele, que eu perguntava. Bru, preciso de uma lente que eu não preciso ficar 15 metros da pessoa para poder ter o corte do Instagram. Ah, tá. Sai da 50mm pro crop, vai para 35mm, né, da Yongnuo, que era também lente baratinha. Então, eu comecei a aprender as técnicas muito conversando principalmente com o Bruno, mas depois, né, fui aumentando, conversando até mesmo com criadores de conteúdo, youtubers na época, para saber quais equipamentos que eles usavam. Logo depois saiu a G7X, aí começou as câmeras de vlog e tal. E aí, Jéssica, o que você acha da G7X? Eu, meu Deus, nunca tive contato com a G7X. Aí vai indo, assim, muito por me perguntarem, eu aprendia porque eu tinha que ir atrás. Mas eu fui fazer os meus primeiros cursos depois de 9 anos. Que foi quando eu bati na barreira técnica, assim, eu fiquei 2 anos muito frustrada com o meu trabalho. Eu não conseguia atingir os resultados que eu imaginava. E mesmo as pessoas gostando, eu falei assim, legal, que bom, obrigada, viu? Vai, tudo certo. Mas eu estava muito frustrada com o meu trabalho mesmo, porque eu não conseguia atingir níveis maiores por falta de técnica mesmo. Ou até mesmo conseguir colocar em prática aquilo que você estava imaginando, né? Eu falo muito disso, assim, eu acho que a criatividade, é lógico que quanto mais você assistir filme, ouvir música, assistir clipes, toda aquela história que a gente já conhece, traz uma bagagem visual. Sim. Mas se você não dominar a parte técnica, dominar a sua câmera, dominar a luz, é difícil você colocar em prática aquilo que você está pensando, né? Eu brinco, uso isso como exemplo. Tipo, Ayrton Senna só dirigiu um carro com a 6ª marcha e ganhou a corrida porque ele sabia o carro que ele estava dirigindo, como ele tinha que fazer na curva, como que ele tinha que fazer para acelerar para não deixar o carro morrer, né? Exatamente. Então, é talento? É talento, que ninguém dirige um carro na 6ª marcha o tempo todo. Mas ele conhecia o equipamento que ele tinha e como ele poderia explorar aquilo. O que para o fotógrafo acaba sendo a câmera, a luz. Para o videomaker entra também a questão do áudio, slow motion, toda aquela técnica que a gente já conhece. Por isso é sempre importante, por mais que a gente aprenda sobre marketing, Instagram, a gente também estudar a parte técnica, como usar uma luz. A gente tem hoje equipamentos muito tecnológicos que ajudam, facilitam o nosso trabalho, mas tem que praticar e treinar muito para a hora que aparecer a oportunidade não deixar passar, né? Exatamente. E eu acho que indo além da parte da técnica da câmera, você precisa saber o seu público e para onde seu trabalho vai. Então, eu conhecer o Instagram, os algoritmos, as técnicas, a comunicação, como passar uma mensagem, como que se tem retenção, participar de workshops do YouTube. Eu conseguia fazer com que meu trabalho fosse mais visto, porque eu conseguia dirigir os criadores de conteúdo. Então, isso ia além de ter a técnica da câmera, isso ia além de ter a técnica da iluminação. Eu conseguia fazer que o conteúdo dos criadores de conteúdo chegassem para mais pessoas, porque eu ajudava eles nessas estratégias na hora de gravar, de fotografar e tudo mais. Era praticamente uma social media. Uma social media. Mas é engraçado, né? Porque eu penso, se um dia me derem, cansei de fotografia. O que eu vou fazer? Faria social media? Não. Eu definitivamente não seria social media, porque eu acho que o trabalho de humanizar uma empresa é um trabalho muito difícil e até muito subestimado. A gente pensa que o
o social media lá tá fazendo um postzinho, mas não, ele tá tentando humanizar, trazendo uma persona para aquela empresa, se comunicando com determinadas idades, gerações, com uma determinada linguagem, um determinado corte. E isso faz com que você precise ter um conhecimento de marketing muito bom, além da câmera. Eu tenho vamos fazer, eu sei fazer funcionar, mas eu não sou, assim, eu fiz um MBA de comunicação, mas, assim, de 2 anos, porque muitas coisas que são óbvias precisavam ser ditas, mas a internet vai mudando conforme o tempo vai passando, muito rápido, né? Nossa, muito rápido. E, sei lá, chegou o TikTok. Chegou o TikTok, eu pensei, tá, e a galera do Instagram? Tá, eu quero trabalhar com a galera do TikTok. Aí, quando eu vi, a galera do TikTok só grava com o celular e grava sozinho. Aí eu fiz, meu Deus, meu trabalho. Pra onde Quem vai me contratar agora? Exato, quem que vai me contratar agora? Qual que é o meu diferencial? Sei lá, o TikTok tá o quê? Acho que desde 2020, estourando mais, que foi a época da pandemia, assim. Eu acredito que sim, e aí eu pensei, bom, que por acaso, entre aspas, eu também consegui começar a trabalhar mais na pandemia pelo tanto que eu fazia sozinha. Então, dirigir criador de conteúdo, dirigir conteúdo fazia com que o set fosse reduzido. Então, ao invés de mandarem um set de 5 pessoas, mandava a Jéssica. Era a Jéssica lá, ao invés ela dirige, grava, corta, dirige, edita. grava, lê o roteiro, monitora o áudio e entrega... E segura a luz enquanto tá dando. E segura a luz. Então, isso daí era algo muito, muito louco, assim, de se fazer. Então, eu sempre vi como meu diferencial, além da câmera, sempre foi saber me comunicar e saber ajudar os outros a se comunicar também. Porque a criação de conteúdo sempre foi o meu foco. E aproveitando, já que a gente já entrou nesse assunto, a gente olha sua bio, tá escrito, né? DOP. Que muita gente deve ficar pensando, o que será que significa DOP? A gente já fala que é diretor de fotografia em inglês, para ficar bonito e valorizar o nosso trabalho. E para caber na bio numa linha só. Fotógrafa e videomaker, né? Filmmaker. Você estava contando que muito desse trabalho vem porque você já foi inserida dentro de uma plataforma que é basicamente vídeo, que é o YouTube. E provavelmente a demanda que vinha falava, Jéssica, já que você fotografa, aperta o REC aí, vamos gravar. Como é o desafio para você conseguir unir um pouco das duas profissões, né? Porque ao mesmo tempo que você tem um olhar fotográfico, né? De pensar na estética do negócio, você tem que, muitas vezes, pensar no movimento, na continuidade. Às vezes a luz para cá, para uma foto aqui tá ótima, mas se eu precisar andar a 45 graus aqui, já estragou todo o momento. Tudo o que estava planejado na cena. Para você, qual que é o maior desafio de ter esses dois caminhos, né? E qual é o maior benefício também? Porque ao mesmo tempo que você tem uma oportunidade ou outra, você junta as duas. Sim, eu gosto de falar que o problema de ser pau pra toda obra é que tem obra o tempo inteiro. E isso faz com que também eu tenha a dificuldade de ter tempo para estudar. Então, quando eu fui estudar direção de fotografia, foi também por entender que o mercado tem bastante filmmaker e bastante fotógrafo hoje. Eu gosto de falar também que antigamente, sei lá, quando a gente era adolescente, a gente encontrava um guitarrista a cada esquina. Hoje a gente encontra um filmmaker e um fotógrafo. Não acho assim que está saturado na questão, não tem espaço. Não, eu acho que tem espaço para todo mundo. Cada um tem um estilo, cada um tem um jeito. Mas eu também quis entender qual que era o meu próximo diferencial. Então, eu já sabia como me comunicar e como dirigir os outros para se comunicar. Comecei a ouvir meus amigos sobre que a minha iluminação, eles sabiam quando era minha foto e quando não era minha foto. Eu não sei até hoje, mas eles sabiam. Eu falei, bom, na terapia, né, muito terapeuta, graças a Deus, 8 anos de terapia, assim, para lidar com a síndrome do impostor até, para poder falar para você hoje que minha maior dificuldade é eixo. Viu? Depois você passa o telefone da terapeuta, porque eu preciso lidar com isso também. Mas é porque, assim, se você não... Mas também é um movimento meu que eu acho que
que assim, é muito, como é que eu posso dizer? Não é pegadinha, não é encruzilhada, não é... Uma muito... barreira, um obstáculo? Não, é... É muito difícil falar para as pessoas que, tipo, a minha síndrome do impostor faz com que eu vá atrás das coisas. Por favor, não tenham motivador. síndrome... ele é um motivador por fim. Ele é um motivador por fim. Mas aí também foram, assim, muitos anos de terapia para entender que se eu tenho insegurança em um determinado lugar, quem que eu confio, quem que eu acredito? Os meus amigos. Eu sei que meus amigos vão me avisar se o bagulho estiver ruim. Porque eles avisam, eu tomo cada bronca, cada puxão de orelha, ainda bem, porque eu acho que quem tem amigo tem tudo. Então eu penso, bom, eles falam muito da minha iluminação, eu preciso prestar atenção nisso. Seus amigos veem coisas que você não vê. Então, acho que isso ajudou bastante no processo de eu me desenvolver além daquilo que eu estava enxergando. Eu fui ver o que meus amigos estavam enxergando e estavam me dando toque do que eu poderia desenvolver, o que eles já estavam enxergando. Então, eu fui Até atrás. pra entender qual que era o seu ponto forte, né? Exatamente. Então, assim, a direção de fotografia entrou nesse lugar para eu começar a ter um segundo diferencial, além da comunicação, saber me comunicar, saber ter estratégia, enxergar a estratégia, né? Então, foi mais nessa parte, porque se eu vou estudar direção de fotografia, eu vou me desenvolver na luz, eu vou começar a fazer as luzes intencionalmente, eu vou tentar chegar em resultados que eu já imagino, ao invés de ir tentando durante o processo de construir a imagem, que era muito o que acontecia. Eu via aquela luz ali e falava, tá, essa luz funciona. Entrou, show, ficou bonito, né? A visão já tinha, mas e o imaginário, como é que ele entrava? Ele não entrava. Ele chegou num momento que ele não entrava mais, então vou estudar direção de fotografia para conseguir fazer a minha iluminação intencionalmente. Então, isso fez com que eu tivesse mais chance de manter todas essas profissões, microprofissões que eu tenho, né? Eu falo que... Eu gosto de falar que eu sou cinegrafista ao invés de filmmaker, porque eu também penso na história, né? Tenho um amigo meu que falou esses dias, o cinegrafista e o filmmaker. O filmmaker vai lá, grava, tal, e tem o cinegrafista que vai e pensa na história. Um amigo meu também, o Gnomo, que também cria conteúdo maravilhoso, a gente estava trocando ideia num evento, ele falando assim, cara, você tem artista e tem peão da profissão. Jéssica, você é o quê? Eu falei, meu Deus, não sei. Me deixou com crise. Sou um peão artista. Sou um peão artista. Pediu, eu faço, mas se não eu crio. Direitinho, faço direitinho. Então, eu acho que isso a iluminação fez com que eu conseguisse criar melhor as histórias e ajudar pessoas que me contratam a contar melhor as histórias também. Independente se é parado, um frame ou 24 frames. Exatamente. E aí, você falou uma coisa que eu achei interessante, que é assim, tipo, os meus amigos enxergavam a minha iluminação como um diferencial, ou como uma coisa que, pô, foi a Jéssica que fez isso. É aquele famoso quando você passa em algum lugar e você sabe que foi o amigo que fez a foto, você fala, eu conheço o cara que fez essa foto aqui. Sim. Como manter essa identidade, assim, né? Porque você acaba sendo bombardeada com produções de todos os jeitos. Show, esportes, retratos. E aí, como manter uma identidade que as pessoas consigam falar, esse show foi a Jéssica, esse retrato também. Que eles consigam enxergar você de alguma forma nos trabalhos que estão sendo divulgados em todos os lugares. Eu acho que é muito entender o equilíbrio sobre resistência e pesquisa. Acho que resistência técnica e pesquisa. Eu uso Canon. Ah, Jéssica vai pra Sony. Canon. Tamo junto. Tamo junto, é nóis. E aí, a questão não é porque... Eu gosto da briga Todd Nescau, sabe? Eu gosto dessa zoeira. Não é que eu não gosto de Todd. Prefiro Nescau. Prefiro Nescau, mas se você gostar Todd, pelo amor de Deus, sabe? Assim, eu gosto dessa brincadeira, mas muito mais, assim... Eu uso muito numa forma pra pensar. Por que eu não vou pra Sony? Depois de estudar, depois de começar a ver, comparar a imagem a imagem, eu falei, cara, eu não gosto dessa estética. Não é porque só a preferência é Canon, porque acabou sendo também uma assinatura minha.
a cor da Canon, o jeito que eu configuro a câmera, as lentes que eu uso, o sensor, tudo isso conta. Mas também foi a decisão ter essa decisão e ter a resistência de não ceder para a Sony, porque estava todo mundo indo para a Sony. Assim como os grandes diretores de filmes, né, falam, não, eu quero fazer em 35mm, eu quero fazer em película, não vou fazer digital. Tem essa questão da estética, assim, do gosto mesmo. Ele fala, não, é isso aqui que eu tô mandando fazer. Sou pago para isso, eu vou fazer desse jeito. Exatamente. Então, é muito... Além da briga Toddy Nescau, que eu adoro, é uma analogia de como você consegue resistir às tendências do mercado para continuar mantendo a sua assinatura e fiel àquilo que você gosta. Mas na medida certa para saber a hora de mudar isso, né? Onde mudar isso. Eu, por exemplo, fui para a R5, que é a mirrorless, eu... saí, né? Bom, saí da DSLR e fui para mirrorless. Aí eu comecei a ver as lentes que são... que eu sempre esqueço o nome, que são as eletrônicas lá. A RF. Isso, são as RF, mas... Por exemplo, a estética da Sony também, as lentes são eletrônicas. Eu gosto da Sigma, que é tipo essas 1835, que é as lentona no vidrão. Que eu não lembro o nome dessas lentes. Para isso existe o Bruno Massal. Se tiver alguma dúvida, direct para ele. Exatamente. Como é que é o nome dessas lentes mesmo? Eu já percebi que eu não gosto do tipo de desfoque que essas lentes dão. Mas, assim, foi muitos anos para, assim... Ano passado, depois de conversar com os amigos meus que são diretores de fotografia, eu falei, por que eu não gosto disso aqui? Me mostra a Sony, me mostra a Canon. Agora vamos tirar foto com a Sony, mas com a minha lente. Tá, então aqui eu gostei da estética, mas eu não gostei da cor. Aqui eu gosto da estética e da cor. Aí coloca uma lente da, sei lá, RF na Canon. Falei, tá, não gostei da cor... E nem da E da estética. Por quê? Porque os desfoques, né? Aí eu fui aprender nos cursos de direção de fotografia mesmo, bater o martelo, que é um look meu. Que eu criei um look sem querer. Eu gosto muito das lentes Sigma, eu vou deixar... Eu tô dando ouro aqui na Jéssica, receitinha Jéssica Aliar. Então, eu gosto muito das lentes Sigma, que não são RF, apesar de que eu sei... Há boatos, ouvi dizer, não sei se é verdade, espero que sim, que a Sigma vai lançar lentes RF. Mas como os vidros da Sigma são assinatura deles, pode ser que não mude a estética disso e eu tô rezando muito para isso acontecer, porque também é a velocidade de foco e tal, então isso acaba mudando bastante. Cenas do próximo capítulo. Cenas do próximo capítulo. Vamos ver se isso realmente acontece. Mas realmente foi muita resistência durante 10 anos de não ir para Sony, porque eu fui vendo a Sony chegando e todo mundo, Jéssica, vai para Sony que você tá indo para vídeo. A Sony realmente é uma máquina, um avião para produções, tanto que quando eu monto equipe para fazer captação de criação de conteúdo para marcas, quem é o contrato vem de Sony, mas se precisa de foto, eu exijo o Canon, entendeu? Assim, pelo amor de Deus, tem que ser Canon. Então, quando eu fiz campeonato de CS no Rio de Janeiro, eu falei, tá, quem tá com foto? Tá com Canon? Beleza. Quem tá com vídeo? Vai com Sony, porque acho que a estética ali, até porque no vídeo, acho que são tantos cortes, tantos frames, não me incomoda a estética da Sony para vídeo. Tanto que eu... será que meus amigos vão usar isso contra mim? Tanto que eu já pensei em comprar uma FX3. Já pensei. Mas eu ainda tô resistente porque eu não tenho essa demanda para mim. Quando eu tenho essa demanda, eu tenho a oportunidade de contratar as pessoas para montar essa equipe que já vem com a câmera Sony, mas vem com a câmera. Então no final das contas, você acredita que muito dessa linguagem que a galera identifica também faz parte do tipo de equipamento que você usa, não só da parte estética. Porque tem muito disso. Às vezes o fotógrafo fala, mas as pessoas elas não conseguem olhar a foto e falar que é minha. Eu uso sempre o mesmo tratamento, tá? Você tá usando o mesmo preset para tipos de câmera diferentes, para lentes diferentes, né? Isso já muda. Exato. Um ex-namorado meu usava Sony. Aí eu colocava, ele falava, por que seu preset não funciona? Eu falei, Sony, obviamente. Mas é porque as câmeras realmente... Não só porque eu decidi, não só somado ao meu olhar, óbvio, mas também porque eu decidi manter essa estética que eu gosto.
manter as lentes que eu gosto, nas aberturas. Ai, Jéssica, precisa aumentar. E não dá para usar uma 1.4 em 2, porque a nitidez eu falei, vou usar em 1.4. Use 1.4, tá. Mas aí eu tive que ir atrás de lentes que fossem nítidas em 1.4, que são as Sigmas, que eu gosto muito. Aí, mas a primeira lente que eu consegui comprar da Sigma era a 30mm, que tem uma aberração cromática absurda. E eu tive que aprender, porque eu gostava da estética, mas não gostava da cor dela. Então eu tive que aprender a usar ela de uma forma que não distorcesse tanto a cor e que eu não precisasse editar. Minhas fotos, assim, eu gosto de trazer foto pronta, né? Eu dificilmente mexo muito em foto, porque eu gosto muito da estética do que eu consegui escolher. Exato, do que eu consegui escolher por todos esses anos várias vezes. E, de novo, domínio da técnica. Quando você domina a câmera e já tem praticamente o resultado que você gostaria, te facilita isso numa pós-produção, ou tempo de entrega, né? Que hoje em dia tem que ser tudo urgente, tudo pra ontem. Nossa, e quando eu tava fotografando lá no YouTube Space, que eu levava a minha câmera T3i, todo mundo, assim, acabava, tipo, 00:30, o happy hour. Eu chegava em casa, eu editava as fotos, eu postava, todo mundo no dia seguinte já tava com as fotos postando no Instagram. Então, isso fez meu nome, isso em 2015. Então, eu editava, subia no Drive, todo mundo pegava. Então, no dia seguinte, meu nome, aumentava de novo. Todo mundo já conhecia meu nome. De quem essas fotos e tal? E foi assim que eu fui contratada pelo YouTube Space. Várias vezes comecei a... Tanto que em 2016 eu já estava gravando... Que foi o momento que foi bem virada para mim, que foi quando, em 2016, eu estava gravando no Salão do Automóvel, já convidada da Renault, no estúdio lá, depois do Léo Stronda. Isso foi muito engraçado. Eu falei, meu Deus do céu, o Léo Stronda foi logo depois da briga com o Bambam. Eu falei, será que eu chego lá e zoo? Não, pelo amor de Deus. Mas eu me vi nesse lugar das contas chegando, ao mesmo tempo que a criação de conteúdo tava degringolando, já tava funcionando. Degringolando? Não. Degringolando quase acabando. Isso, não, é quando... Desenrolando. Quando a minha criação de conteúdo já tava desenrolando, eu me vi na hora de escolher, tá, eu me mantenho criadora de conteúdo, eu insisto nisso daqui, ou eu viro um serviço e a criação de conteúdo vai ficar em segundo plano. É exatamente o que eu ia te perguntar agora. Quando é que você entendeu que a criação de conteúdo era o seu marketing, assim, no sentido assim, tá, se eu produzir para os clientes, eles vão gostar e podem me contratar algumas vezes. Mas eu preciso mostrar o que está acontecendo, né? Sim. Como é que você faz essa divisão do que é para o cliente, do que é para você, do que você vai usar? Nesse momento, foi importante eu entender que as contas estavam chegando. Então, eu falei, tá, isso daqui tá me dando dinheiro, a criação de conteúdo é um trabalho a longo prazo. Ela sempre vai estar aí. Mesmo que em outros formatos, a internet sempre vai estar aí, para se comunicar de alguma forma. Como a internet sempre esteve na minha vida, sempre fez parte da minha vida, era algo muito natural. Então, eu usei a internet para mostrar a vida de fotógrafa, a vida de cinegrafista, ao invés de mostrar só o meu trabalho. Eu queria ser conhecida pelo meu trabalho, não a Jéssica. Então, eu fazia cada vez mais melhor para que o meu trabalho chegasse para outras pessoas, para ser mais contratada, para fazer absolutamente qualquer coisa. Você queria ser reconhecido e não conhecido. Exatamente. Então, eu prefiro que as pessoas... essa foto... Nossa, quem tirou essa foto? Aí, por consequência, ver quem eu sou e ficar porque gosta do meu conteúdo e tudo mais. E o meu conteúdo, assim, é a vida de fotógrafa, mas ela faz muito parte de mim, né? Desde os 12 anos, eu tenho 33, faz 21 anos que eu crio conteúdo, se a gente for pensar. Por consequência. É algo que esbarrou muito quando eu estava trabalhando muito mais com esportes, que me pediam um workshop e tal sobre criação de conteúdo para ensinar os jogadores, os pro players a serem criadores de conteúdo. Eu falei, gente, pro player é pro player, criador de conteúdo é criador de conteúdo. Os caras estão preocupados em alta performance. Você acha que no meio do jogo ele vai querer pegar o celular para postar um story? Não vai. Então isso tem que ser muito natural da pessoa. E como era natural meu, eu só me mantive fazendo.
né? Então, a intenção de estudar cada vez mais parte estratégica, entender, estudar, ouvir as pessoas falando, era para poder fazer com que o meu trabalho chegasse primeiro através dos meus clientes. Então, quando os meus clientes espalhavam o meu nome, a pessoa ia ver o que era meu conteúdo, as pessoas gostavam, acabavam gostando de mim. Então, aí unia o útil ao agradável, tá, vai ser um set da hora, porque ela é gente boa, e foi. Então, assim, é muito consequência, muito natural meu, o marketing, a criação de conteúdo, né? Então, não é algo que eu fico pensando muito. E aqui eu quero entrar numa discussão, eu sei que muita gente pensa nisso, né? Porque, por exemplo, você tá falando, pra mim foi muito natural. Uhum. E a gente fala hoje de internet e tudo tem que ter estratégia. Como é que a gente consegue hoje, por exemplo, produzir algo natural e que tem estratégia? Porque ao mesmo tempo que você tá falando, não, eu estudei bastante para poder entregar um melhor trabalho para o cara poder crescer, né? Mostrar o trabalho. Então eu já fazia foto, já fazia o vídeo com toda a estratégia, todo o marketing ali por trás para o resultado chegar. Uhum. Mas no meu, não. No meu, eu faço natural. Porque o meu objetivo nunca foi produzir conteúdo, foi mostrar o meu trabalho. Uhum. Que ao mesmo tempo, hoje a cobrança é para mostrar o meu trabalho, eu tenho que produzir conteúdo. É um Exato. ciclo que nunca se encerra e a gente vai brigar e discutir por vários dias. Como é que faz essa separação? Ou se de alguma forma, mesmo tentando ser natural, essa estratégia que você aprendeu para oferecer para os seus clientes, ela acaba sendo aplicada no seu dia a dia? Tá. Eu acho que é muito com quem você gosta. Eu acho que muito é com quem você gosta ou quer conversar. O meu conteúdo é para criadores de conteúdo. Não é para filmmaker, não é para cinegrafista, não é para fotógrafo. Eu não converso com essa galera. Eu converso com pessoas que são heavy user de internet. Então, aquela coisa de todos os dias eu acordar e fazer meu café, as pessoas, quando acordam e fazem o café dela, muitos falam que lembram de mim. Começou a moer grão de café porque eu moo o café. Por que a Jéssica vai moer o café todos os dias? Alguma coisa tem. Assim como criadores de conteúdo pensam, por que a Jéssica só usa Canon e todo mundo usa Sony? Então, é consequência do com quem eu quero me comunicar, com quem eu gosto de me comunicar. Eu gosto de me comunicar com comunicadores. Então, é gerar conversa para mim. Se você quer mostrar, se você quer ter mais a criação de conteúdo, a rede social é a sua vitrine. É a vitrine do seu trabalho. Então, quem que você quer que te contrate é o que você tem que mostrar. Então, se eu for numa locadora de equipamentos, eu não preciso mostrar o processo de locação de equipamentos. Eu preciso mostrar o preço da locação do equipamento, porque quem quiser me contratar e quiser uma determinada luz que eu não tenho, eu tenho que alugar, ela vai ter que adicionar isso no orçamento. Por isso que fica mais caro. Então, a expedição, a seleção de equipamentos, quantos equipamentos que tem ali, para o cliente não interessa. Ele quer saber quanto que isso vai adicionar no orçamento dele. Então, é muito sobre... Ou que diferença vai fazer essa luz, por exemplo, que está aqui no trabalho que a gente vai fazer para ele. Exatamente. Me orçaram um curso, esses tempos, de moda. Aí eu falei, tá, beleza, mas tem alguma referência e tal? Aí me mandaram um vídeo, eu falei, não, a gente quer essa luz simples. Eu falei, meu Deus, eles estão falando que Top Light é uma luz simples. Aí tá, beleza. Eu falei, então, gente, essa luz já era que eu tinha colocado, ela custa isso aqui, ó. 2,5, 3 conto. Eu falei assim, mas é uma luz simples. Eu falei, não é uma luz simples. Tá vendo o X no chão? Você tá vendo esses 4 sombrinhas? São 4 luzes numa caixa de luz com um rebatedor. Aí todo mundo, então é mais 3 mil reais no orçamento? E se for esse aqui? Aí mandaram uma luz mais complicada. Eu falei, custa caro fazer uma luz simples, entendeu? Então as pessoas ainda estão aprendendo muito a contratar, profissionalizar, essa etapa de profissionalizar, os criadores de conteúdo, né? Então, muito nessa etapa de profissionalizar o próprio conteúdo. Então, o que eu tenho que fazer? Quais são as coisas que você precisa saber que o seu fornecedor tem que ter? Tem que alugar.
Então, se vai precisar de uma top light, você precisa saber que são R$3.000 a mais. Então, não importa todo o processo que eu vou na locadora, eu preciso... então, eu quero essa luz, meu filmmaker precisa saber qual é essa luz e quanto custa essa luz. Só. Então, é saber com quem você quer se comunicar, porque eu acho que isso é natural. Às vezes, se a gente pensa... pensando como vitrine. Agora, se você quer trabalhar com você quer comunicar com cinegrafistas, ou você quer fazer parte de um set num determinado lugar, você precisa começar a se comunicar o que seu trabalho faz diferença no set. Por que aquela sua posição... Porque é importante que você, especificamente, esteja naquela posição no set. Então, se é algo que você quer muito, se é algo que você se identifica... É algo que você conversa com seus amigos. Quem está todo dia consumindo o seu conteúdo, se sente seu amigo, mesmo que você não seja amigo deles e você não saiba quem aquela pessoa é. Bom, nessa parte eu fico feliz, porque o que me contam de fofoca no direct, isso aí só conta pra mim. Eu tô sabendo... Recebo um monte de fofoca, então acho que eu tô fazendo um papel bem. É isso, nessa é parte. isso. Mas tem um grande desafio quando a gente fala de produção de conteúdo, independente para quem seja, que é a famosa briga do tipo, vou na trend, vou lá o que o algoritmo tá entregando para todo mundo, ou tento fugir um pouco para ver se de repente o meu conteúdo vira uma trend, se eu viro referência para alguém. Como é que é essa briga da questão do algoritmo, dele entender para quem que ele vai entregar, com o você tentar, tipo assim, eu preciso agradar o Instagram ou preciso agradar quem vai consumir esse conteúdo, mas sem saber se eu vou chegar nessas pessoas? Tá. Nossa, essa pergunta é muito boa. Eu gosto muito dessa pergunta porque... Que foi o puxão de orelha. Na verdade, a gente veio gravar esse episódio só para responder. Tá, a primeira pergunta era como você começou a pergunta, desculpa? Não, era sobre falar essa questão do algoritmo e da criatividade, né? Em que momento eu tento seguir o que o Instagram tá dando como referência, inclusive... Em alguns posts deles mesmos, eles mostram muitas referências, muitas trends que estão acontecendo. Ou de tentar me descolar disso para falar, cara, acho que o que eu posso produzir de diferente pode ser a próxima trend, ou pode, de uma certa forma, alcançar mais pessoas justamente por ser diferente. Tá. A criação de conteúdo, ela é a consequência do seu trabalho, né? Então, assim, daquilo que você quer comunicar e que precisa ser consistente. Só vai ser consistente algo que você gosta de fazer. Não adianta tentar ser viral, não adianta entrar em trend, não adianta tentar ficar caçando pessoa que depois que você mudar o seu conteúdo, vai sumir. Então, você precisa fazer um conteúdo que você goste de fazer, que você pense em alternativas de fazer, mas que seja sobre o que você está tentando vender. Por exemplo, eu estou estudando, desde que eu fiz curso de direção de fotografia, eu estou estudando muita luz. E depois de quase 10 anos, eu comecei finalmente a fazer meus autorais. O que eu vou fazer? Vou deixar gravando um backstage para mostrar como que eu monto luz e como eu penso na luz. E isso vai mostrar o meu diferencial para as pessoas que gostam de saber como minha cabeça funciona, que é a minha criatividade, e como que eu aplico a técnica que eu sei. Então, por consequência, as pessoas começam a gostar de ver a iluminação. Então, eu estou educando meu público a partir da minha cabeça. Porque isso é um conteúdo sustentável. É muito mais fácil para eu fazer no meu conteúdo isso. Eu não preciso me desdobrar em 1000 pessoas, 1000 jeitos, contratar um monte de gente, estrategista, pesquisar trend, porque é uma consequência daquilo que eu já faço no dia a dia. Porque vamos pensar, se eu falo todo dia sobre café, mas o que está vendendo hoje é refrigerante, as pessoas que gostam que estão acostumadas com café, e eu começar a postar só sobre refrigerante, eu falar, mas ué? Cadê o café, né? Cadê o café? Comecei comprei um moedor por sua causa, comecei a comprar grão de café por sua causa. Você tá falando de refrigerante? Tô gastando uma fortuna com esses cafés que estão agora. Exato, e você nem gosta tanto de refrigerante assim, sabe? Mantenha o seu café ali, todos os dias, fazendo aquilo que você gosta, porque as contas estão sendo pagas pelo seu serviço. Isso é o mais importante.
E o segundo, na hora da criação de conteúdo, você precisa pensar como consequência daquilo que você faz. Diretor de fotografia, postar os estilos, ou postar o processo criativo dele, começar a falar como que a cabeça dele funciona, qual é o diferencial dele no set. E voltando, por que ele especificamente tem que ocupar a posição do set da pessoa que está contratando? Qual o seu diferencial? Então, o jeito que você se expressa é um jeito que você não sabe. Então, você precisa primeiro, né, também ficar postando sempre e encaixar a criação de conteúdo na sua vida, como consequência daquilo que você já faz ou está fazendo. Agora eu tô para lançar um quadro que eu monto o estúdio dos sonhos do criador de conteúdo. Então, minha amiga que é maquiadora, ela ontem estava reclamando no Instagram, falou assim, tava tudo bem. Até ontem eu gravar o Estúdio dos Sonhos com a Jéssica e agora eu tenho que botar 2 luzes atrás, uma na frente, outra embaixo. Botei aqui, ó, papel alumínio aqui, porque agora eu não consigo viver mais sem essa luz. Então, assim, eu trouxe... Ou seja, você acabou de desmotivar ela em produção de conteúdo. Olha, assim... Porque se tem uma coisa que quando a gente vai produzir, é a hora que a gente fala assim, putz, tem que montar o octabox, pôr a luz, ligar na tomada, ajeitar não sei o quê, pôr uma luz contra. Aí você esqueceu de carregar o LED, aí você fala, putz, tem que carregar o LED. Mas não, agora eu já perdi a vontade de fazer. Eu vou deixar pra amanhã. É isso. Mas assim, ela já foi a pessoa que pegou assim, Jéssica, preciso deixar um estúdio pronto. O que eu faço? Você vai comprar isso e isso. Aí depois eu falei assim, tá, hora de evoluir. Você tá atingindo mais gente, né? Vamos brincar um pouquinho mais? Vem cá. Gravamos esse conteúdo, eu mostrei isso daqui, é um planejamento de set. Depois eu falo o quanto que ela gastou. Porque o criador de conteúdo vai saber, tipo, então tá. O meu estúdio dos sonhos custa isso, o negócio é caro, né? E a Jéssica, quando vem contratada, ela traz tudo isso. Entendi o preço dela. Tá barato. Tá barato, entendeu? Começa a ficar barato o seu trabalho com todas as coisas que você... Toda a bagagem que você vem, física, equipamento, mental, tudo. Começa a ficar barato, porque, além de tudo, eu te ajudo a ver o que é melhor nas possibilidades que você pode ter para o seu conteúdo. Mas uma coisa que é importante a gente ressaltar, porque não é que você precisa começar gravando conteúdo com todo esse aparato. Exato. É possível ser criativo com pouca coisa, de uma forma confortável, para que você não ache a muleta para não fazer. Exato. Eu sou um cara que fico muito assim, tipo, em casa. Tem que gravar, tem um cenário. Não, mas essa parede aqui tá muito branca. Mas o escritório é muito bagunçado, não tem espaço. Aí agora eu achei que o balcãozinho da minha cozinha lá, com a geladeirinha de fundo, dá uma coisinha legal. Põe só um LEDzinho para não ter uma sombrinha e consigo gravar pelo menos uma vez ali um post pro Instagram. Então, assim, é uma zona de conforto, porque ali eu consigo, de forma rápida, resolver uma coisa para gravar um negócio rápido. Mas você encaixou no seu dia a dia. E que aos poucos a gente vai, agora dá para eu pôr mais uma luz aqui. Exato. Agora dá para eu fazer mais assim. E aí você vai melhorando até chegar ao ponto da pessoa falar assim, tá, montei um espaço, daqui ninguém tira essas luzes, eu só entro aqui e aperto o REC. Exato, agora é consequência do dia a dia dela. Ela precisa que a luz dela esteja impecável para hora que ela sentar, ela só se preocupar com a maquiagem. E foi isso que eu fiz. De primeira a gente, né, ela gravava com luz natural e tal. Ela falou, eu preciso conseguir gravar a qualquer hora do dia. E precisa ser uma luz fácil. Eu falei, tá bom, bota um China pequenininho, um SL60 e um isopor embaixo. Gastou, no momento dela já dava pra gastou R$2.000. Pronto, primeiro set de luz mais profissional, simples, que ela pode gravar a qualquer horário do dia, qualquer momento, que tá ali pronto. É só ela apertar o botão, acendeu a luz, ela só se preocupa com a maquiagem. E aí uma outra questão, porque quando a gente fala de criatividade e algoritmo, essa é a grande... Talvez o desentendimento do fotógrafo com isso é porque muitas vezes ele tenta ser popular e não relevante. Quer dizer, ele quer que o conteúdo chegue para mais pessoas, mas ele não está muito preocupado com a qualidade dessas pessoas que vão chegar no perfil dele ou assistir o canal dele, se ele estiver produzindo conteúdo para o YouTube. Para você, o que é mais importante quando ele vai planejar isso? É o ser popular, porque quanto mais gente ele alcançar, né, a possibilidade depois de vender o trabalho é maior, porque são mais gente vendo o que ele está fazendo, ou de ser relevante,
por mais que ele não tenha muitos seguidores, ele tá fazendo a diferença para essas pessoas que seguem ele? Eu acredito que a relevância é porque são as pessoas que vão engajar mais e são as pessoas que vão se manter por muito mais tempo no seu conteúdo. Eu tenho gente que chegou no YouTube lá em 2015 que me segue. Fala assim, nossa, eu lembro quando você fazia os vídeos de skate, descia as ladeiras. Aí depois eu fiz cirurgia na coluna, em 2019 fiz cirurgia na coluna. Fala assim, nossa, nem parece que você teve problema na coluna, né? Ficou não sei o quê. E assim, já faz 5 anos que eu fiz já faz 5 anos que eu fiz a cirurgia na coluna e já faz 10 anos que eu fazia conteúdo de skate. Então a relevância, ela mantém o seu público fiel. Que ele vai gostando de você, independente daquilo que você vai fazendo. Porque você vai educando a pessoa a gostar daquilo. Não é que você vira da noite pro dia, você vai do café pro refrigerante, que nem eu tinha falado. As pessoas vão mudando junto com você. Mas é por consequência da sua vida. Você mudou o jeito de pensar, você vai mostrando por que você vai... Por que você mudou o pensamento? Aí a pessoa entende por que você mudou de pensamento. Então, se você vai atingir, sei lá, vamos pensar de novo num cenário. Com quem que você quer conversar? Se você fosse criar conteúdo... vamos colocar um nicho completamente aleatório. Se você fosse um padeiro, com quem que você quer conversar? Se eu fosse um padeiro... Uhum. Bom, dependeria um pouco da estratégia, né? Porque eu posso ser, de repente, um cara que ensina as pessoas a fazer pães profissionalmente, criar outros padeiros, ou para as pessoas que gostam de fazer pão em casa, por exemplo, que por hobby ali gosta de fazer uma forcinha, sovar uma massa, alguma coisa, e de repente fazer pães artesanais para essa galera. Show! Vender esses pães artesanais. Sim, a pessoa pode fazer isso como hobby ou como uma renda extra, por exemplo. Show. Ou você tem uma padaria e você tem um pão. Vamos pensar que você é um padeiro que tem uma padaria e você tem uma receita só sua. McDonald's, sei lá, Big Mac, assim, sabe? Uma receita só sua que vende só lá. Por que você ensinaria essa receita para as pessoas? Para elas verem quão difícil é eu fazer aquela receita e comprar na padaria. Elas falam, eu não consigo fazer igual o Rafa, tem que ser o pão dele. É exatamente isso. Esse é o pensamento. Muitas vezes a gente ensina o que está na nossa cabeça, mas não é porque a pessoa vai fazer. Eu prefiro muito mais comprar o pão pronto. Mais prático. Não só porque é mais prático, é porque eu não tenho tanto interesse em fazer pão. Eu gosto de ver fazer pão e eu gosto de comer o pão. Às vezes é só isso. Então tem gente que, não vou ensinar a fazer essa luz. E pensando aqui, agora usando esse exemplo, por exemplo, se o Rafa faz pão todo dia, né? Mostra fazendo um pão diferente todo dia, a possibilidade de eu ir na padaria dele e experimentar todos os pães que ele faz é maior. Exatamente. Do que só comprar o pão francês, por exemplo, no café da manhã. Exato. E você começa a apresentar outras possibilidades para as pessoas que te seguem, que são entusiastas da padaria, como é que fala? Da arte de fazer pão. Começa a apresentar, ou sei lá, aí vamos pensar em vários produtos. Aí você começa a vender antipasto para passar no pão. Aí você começa a ensinar as pessoas quais ingredientes que dá para colocar no pão sem o pão ficar murcho. Sei lá, ou durar mais tempo no... Então, isso daí vai trazendo a pessoa para dentro do seu mundo. Aí rola a identificação e a pessoa fica para sempre. Eu só vou mudar o assunto do pão, porque tá começando a dar fome na gente. Justo. Mas falando dessa questão de produção de conteúdo, você já caiu em alguma pegadinha do tipo assim, hoje eu tô meio sem criatividade, preciso fazer algo. Deixa eu ver uma trend aqui que eu consigo fazer de forma prática para ver o que acontece. E de repente fazer e falar assim, não devia ter feito, deixa pra lá. Não, eu já fiz, mas não me arrependi. Ano passado eu tirei férias, fui viajar e eu falei, vou fazer vídeo curto. Vou fazer vídeo curto por quê? Tô viajando, não quero ficar me preocupando com produção de conteúdo. Quero criar conteúdo porque é uma consequência do que eu gosto de fazer. E beleza, em 3 semanas eu viralizei acho que 3 Reels, que deu mais de 3 milhões cada um. Chegou 1.600 pessoas, que eu não sei o nome de um. A que custo? Assim, mas que bom que eu fiz. Eu sei fazer, legal, aprendi essa linguagem. Posso ensinar criadores de conteúdo a fazerem essa linguagem caso eles queiram. Porque também existe,
Por exemplo, a Bianca Camargo. A Bianca Camargo, ela fez aquela trend... Ela inventou a trend do short de rica. E ela atingiu pessoas que têm interesse em parecerem ser ricas. Eu fiz viral de absolutamente qualquer coisa. De café, de viajar com amigos, de que eu gosto de viajar sozinha, eu vou sozinha mesmo. Então, eu não tive um nicho específico. Mas tem virais que funcionam por conta da identificação. Se você sabe com quem você quer conversar e você... O viral se torna uma consequência, sabe? Então, assim, pra mim, eu falei, eu quero testar se eu sei fazer viral. Sei fazer viral. Qual a consequência disso? Nada, nenhuma. Não me trouxe nenhum tostão a mais no bolso. Não trouxe nenhum tostão a mais. Então, o que eu comecei a fazer? Beleza, preciso de vídeos fáceis de fazer, mas compartilháveis. Eu comecei a fazer coisa que você usa de um jeito, mas eu uso de outro. Então, comecei a mostrar outro jeito de usar determinadas coisas. Aplicativos, acessório de café. Então, tem gente que, não gosta de café. Eu falei, tá, mas você pode usar esse acessório de café para fazer mais chá. Pronto, já vendi outro negócio. Aí entra publi. Então, isso daí eu acho que o viral, ele é bom se você sabe com quem você quer conversar. Porque o viral ele pode ser qualquer coisa. Um vídeo rápido de identificação. Porque todo mundo... Eu gosto de falar que viral é pensamento intrusivo que a gente não fala. Se você coloca um viral de pensamento intrusivo sobre qualquer nicho, ele vai trazer pessoas que não tem nada a ver com o seu conteúdo. Que são aquelas 1.600 pessoas que eu não faço ideia de quem são. Mas se você faz um conteúdo sabendo com quem você quer conversar, por identificação, chega que nem a Bianca, que, sei lá, ganhou 1 milhão de seguidores em um mês, eu acho. Porque ela soube conversar com as pessoas, criou um formato e ainda conseguiu chegar a pessoas que têm a qualidade e virou referência naquilo. Porque eu pensando aqui como fotógrafo, é um nicho muito específico, né? E o Papo de Fotógrafo acabou crescendo dentro do mercado de fotografia social. Uhum. A gente fura um pouco as bolhas, que traz pessoas que são de outras áreas. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que quando eu falo de fotografia social no perfil, o negócio, tipo, bomba, assim, da galera realmente engajar. E quando a gente fala um pouquinho fora do que é a fotografia social, o negócio dá uma sossegada, assim, o pessoal fica... Então, eu fico pensando, às vezes, assim, tá, eu entrar numa trend, num viral, será que vai rolar? Será que as pessoas vão entender? O que vai trazer pra gente de fora? Porque eu sei que muita gente acaba entrando no perfil do Papo hoje no Instagram por conta das frases motivacionais que a gente posta, que os fotógrafos compartilham. Sim. E aí você vai olhar lá, seguidores e não seguidores. Aí 60% não seguidores, né? E aí, às vezes, quando eu tô com um pouquinho mais de tempo, eu vou entrando, as pessoas estão chegando para ver se é fotógrafo, se não é. E eu vejo que muita gente não é. E é claro que essas pessoas não vão mais engajar, elas não vão interagir com o restante do conteúdo. Por isso que às vezes eu penso, será que vale a pena fazer? Porque ao mesmo tempo que eu tenho muito compartilhamento, muito salvamento, chegam pessoas que não consomem meu conteúdo. Mas são entusiastas da fotografia, muito provavelmente. E aí ficam o diabinho ou anjinho aqui assim do lado, sabe? Fica, faz, não faz, faz, não faz, faz, não faz. E aí você fica naquela, tipo, o que eu faço agora? Eu, no seu lugar, eu acho que eu faria desses compartilhamentos uma fonte de informação para entusiastas de fotografia, que são potenciais contratantes de fotógrafos e filmmakers. Ou pessoas que vão comprar uma câmera e fazer isso. Começar a exercer alguma coisa, seja um hobby sério ou qualquer coisa de fotografia. Então, se a pessoa tem um interesse, sei lá, um fotógrafo que ele conhece, compartilhou aquilo, a pessoa foi seguir, foi porque ela teve interesse em entender mais ou menos do mundo da fotografia, do audiovisual. Então, provavelmente, seu conteúdo vira um conteúdo de consulta. Se a pessoa quer saber mais, entrou ali, primeiro começou a seguir. Depois vai ali, tá, o que mais que é interessante que eu posso continuar entendendo sobre o mundo da fotografia que eu não sei? O que pode gerar essa identificação? Por que é tão legal? Por que tem tanta pessoa fotografando? Por que eu mesmo não posso ter a fotografia como hobby? Então, despertar algum interesse a partir dos compartilhamentos. Muito se vê hoje as frases motivacionais na primeira aba na primeira foto do carrossel e depois explicando
tudo isso. Por quê? Isso gera retenção, a pessoa vai entender melhor, vai aprofundar mais no assunto e depois vai seguir no seu conteúdo para entender mais sobre aquele assunto. E aí eu vou entrar num outro tema aqui, numa outra... Porque ao mesmo tempo que a gente está dando alguns insights e está entendendo mais ou menos como é que funciona esse mercado, e a gente brincou aqui da luz, né? Ai, agora tem que montar a luz, eu não vou fazer isso hoje, vou fazer amanhã. Existe alguma dica da Jéssica que ela recomenda para as pessoas quando mandam um direct para ela, para otimizar isso, para facilitar a pessoa a conseguir captar a dica dos seguidores, né? Porque dependendo do engajamento, você entende mais ou menos o que eles estão procurando. De conseguir colocar isso num papel para ele poder criar um conteúdo novo e de produzir realmente. Porque muitas vezes a gente está naquela correria e fala, ai, agora tem que parar para montar a luz, não vai dar tempo. Então, e acaba passando, perdendo um time. A Jéssica tem uma coisa que ela faz para não perder esse momento de conseguir produzir o negócio e picar bem na hora certa? Eu gravo mesmo se eu não vou postar. Mesmo se eu não conseguir postar, mesmo se não virar um conteúdo, eu tenho aquela gravação porque eu testei algo que pode virar conteúdo. Se eu postei é porque eu entendi que aquilo ali faz sentido para eu postar. Se eu não postei é porque eu estou praticando para algum momento postar. É isso que eu falo muito para as pessoas que não conseguem criar conteúdo. Eu falo, tá, mas você já gravou essa sua ideia? Não, eu falo, porque então você não sabe se funciona para você, se cabe no seu dia a dia, se é algo sustentável. Porque vamos pensar assim, se tem as frases motivacionais do seu perfil e a pessoa seguiu você por causa das frases motivacionais e sempre engaja naquilo, ela espera isso também. Então, você acabou educando o seu público àquilo. E é algo que você consegue fazer com frequência, porque faz parte do seu dia a dia. Então, acredito que você deve ter algum bloco de notas que você vai anotando todas essas coisas. Então, me ensina o seu cérebro, senhor. Mas eu acho que a dica muito é tentar fazer, encaixar no seu dia a dia. É realmente assim... Ai, Jéssica, mas eu não sei o que pode encaixar. Deixa o celular gravando. Até pra ali. testar a estética, né? Pra ver se é uma estética que você gosta de, sei lá, usar 0.5 na câmera ou usar 2 na câmera. Exato. E aí as pessoas... Eu tirei a foto de um amigo meu esses dias, aí depois eu postei que eu tava usando um guarda-chuva de 1,80 com difusor no meio da minha sala. Falando, mãe, nossa, por que esse difusor desse tamanho? Que sonho esse difusor? Só esse difusor vai fazer a minha luz? Eu falei, não, gente. Como é que você vai colocar um difusor de 1,80 num quartinho pequeno que você grava stream? Então, não é sobre, né, isso. Então, mas você gostou da minha foto e depois você descobriu como é que eu faço. Então, primeiro despertar o interesse e depois para fazer aquilo, para ver o resultado daquilo. Então, quando você vai postando o seu backstage, você deixa gravando ali, você tirando foto, a pessoa vai, mas como é que ficou essa foto? Como é que ficou aquilo? Então, deixa gravando conforme você está fazendo as coisas, para você tentar transformar aquilo em algo de despertar o interesse. Nem precisa ser o conteúdo por fim, mas você está tentando despertar o interesse na galera. Acho que gravar mesmo sem necessidade de postar. Nossa, teve vários vídeos que eu gravei, editei e olhei aquilo e falei, não vou postar isso. Tenho muito conteúdo disso. Muito, muito, muito conteúdo. Nem foi porque eu não acreditei naquilo. Eu falei, tá, não é esse... Não é o jeito que eu quero me comunicar, então ele não funciona pro meu conteúdo, tá? Eu já sei o que eu não quero. E como se destacar, por exemplo, a gente tá falando de produção de conteúdo e aqui você já citou nomes que eu fico olhando assim, tipo, quem é? Porque é uma bolha, né? Sim, sim. Eu já fotografei casamentos, né? Fiz freela de casamentos de pessoas que eu falo, não, é uma pessoa famosa do Instagram. Aí eu, tá bom, a pessoa tem 4 milhões de seguidores. Eu, tá bom, quem que é? É fulana. Não faço ideia de quem seja. Sim, sim. Acontece, com frequência. Acontece. Como é que a gente faz para conseguir se destacar? Porque, assim, é tanto conteúdo que a gente consome hoje, né? Você abre as redes sociais, é conteúdo de tudo, sobre tudo, opinião sobre qualquer tema. E aí a gente precisa, querendo ou não, disputar a atenção, porque eu não tô mais... Por mais que eu fale para fotógrafos, né? Que eu seja conhecido numa bolha, eu tô disputando. Esses fotógrafos seguem outras pessoas de outros mercados, outros nichos, outros assuntos. E aí eu tô disputando a atenção desse fotógrafo com essas pessoas. Sim. A de 4 milhões
de vez em quando com alguém de 1.000 seguidores só, mas tô disputando atenção. Tem alguma maneira de tentar descobrir, assim, tipo, como você conseguir se destacar nesse mercado, de ter a sua voz e de falar, não, o Rafa eu vou seguir porque, ó, ele fala umas coisas que não concordo muito, mas fala. Mas ele cutuca. Tá, eu acho que é muito ser autêntico. Acho que a internet fez com que a gente tivesse a ferramenta para colocar a nossa voz ativa. Nossa própria voz mesmo tem som, tem volume para determinadas pessoas. Então, acho que quanto mais você for fiel a si mesmo, voltando até mesmo àquela coisa da estética de eu continuar, me manter na Canon. E muitos amigos meus me chamaram de desinfluencer, porque eu falo... Eu uso essa palavra pra mim. Porque você fala quando você não gosta de determinada coisa, suas frustrações. Por exemplo, ontem eu tava gravando com um Sony. Aí eu mandei assim no story, falei, gente, como é que muda a abertura aqui do diafragma? Eu não tenho, assim, eu ser eu... traz as minhas fragilidades também. Tipo, eu sei montar a luz, mas eu não sei mexer em toda a câmera. Mas, nossa, a Jéssica faz produção pra não sei quem, não sei que lá, e não sabe mexer numa Sony. Eu falo, não sei mexer em tudo, não. Você nem é obrigado a saber, né? Exato, mas assim, acho que a autenticidade, você ser fiel a si mesmo, mostrar, né, as suas vulnerabilidades, eu acho que é um jeito de se destacar. Porque a pessoa não vai... Vamos pensar assim, contratei a Jéssica, eu não vou ter surpresa no set. Eu sei como é que ela é, eu sei como é que ela trabalha. Eu sei como é que é a estética dela. A resistência de você continuar sendo você mesmo. É meio genérico isso? É meio coach? É meio coach, mas a internet é exatamente para isso. Para você ser você e isso ser o seu diferencial. E voltando naquilo que você falou, né? Tentar entrar numa maneira, ou se comunicar numa maneira que você se sinta confortável de fazer. E sustentável, não criar né? um personagem, porque logo a máscara cai. Cai, é completamente insustentável você tentar ser uma pessoa por muito tempo. Aí volta, né? Café e refrigerante. Cadê o café de todo dia? Não se sustenta o personagem. Então é assim, aproveita a internet para você ser o mais você possível. Cuidado para não ser cancelado, obviamente. Eu tenho que tomar cuidado com isso, às vezes. Falando de novo, né, do convite, né, da bronca, do puxão de orelha, que acho que a galera tá esperando desde o começo, falou assim, tá bom, o Rafa falou que tudo começou com um puxão de orelha. A gente falou muito de algoritmo, de criatividade, e é óbvio que entra na palavra engajamento, conteúdo, onde a gente compartilha os nossos medos, vulnerabilidades, mas também conquistas. Quando eu brinquei, e aí veio o puxão de orelha, que eu falei assim, viu, gente, será que aquela teoria de postar um stories é realmente verdade? Porque depois que a gente conversou, recebi muita gente, muito direct falando, comigo também é assim, eu posto um stories e tá dando mais audiência do que quando eu posto uma sequência. Então, por favor, justifique a sua resposta, justifique o seu puxão de orelha. Tá bom. O que é, né, por qual motivo um stories tem dado mais audiência e por que às vezes a gente posta mais coisas, a audiência vai lá para baixo. Tá, vamos lá. O Instagram, acho que foi até o @Mosseri mesmo que falou, que é o CEO do Instagram, o Instagram ele interpreta o Stories todo, o seu Stories de 24 horas como um conteúdo só. Então, isso quer dizer que se alguém que está assistindo os seus stories ou pula muito ou sai do seu Instagram antes de terminar os stories, isso significa que você não está tendo retenção no seu conteúdo. Você não está conseguindo manter a pessoa no seu conteúdo por mais tempo. Então, se você postar 20 stories, ele conta como uma unidade. Assim como se você postar um story, ele também conta como uma unidade. Qual a diferença de você postar um story? É que todo mundo vai ver esse story. Então, ele vai ter a retenção muito maior por porcentagem do que esses 20 stories. Então, isso quer dizer que você precisa se preocupar com a história que você está contando todos esses 20 stories. Que aí você vai... Qual o engajamento, compartilhamento e tudo mais. Eu tenho muito mais visualização quando eu posto muito mais stories, porque as pessoas estão acostumadas, foram educadas com o meu jeito de me comunicar.
eu também, né, percebi o que funciona mais no meu story ou não, o que eu gosto de comunicar ou não. Eu já entendi que mais que três stories do mesmo assunto não rende. Então, primeiro é a introdução, segundo é desenvolvimento, terceiro é a conclusão. Acabou. Se eu preciso falar mais, eu mudo de cenário. Porque a pessoa, tá vindo outro conteúdo, né? Tá vindo uma segunda parte do conteúdo. Então, eu acho que é importante entender, né, como você se comunica, como faz. As pessoas na internet, no stories, estão querendo ver vida real, conteúdo rápido. É a hora que você gera identificação, a hora que você aparece de cabelo sujo no Instagram. No feed, você tá de cabelo limpo, arrumado. Então, eu acho que é importante entender a retenção, primeiro de tudo, né? Porque a retenção gera conteúdo sustentável gera galera fiel gera compartilhamento e retenção. Então, isso vai sendo consequência do que você vai entender que funciona para você e o jeito que você se comunica melhor dentro daquilo. Que aí gera um conteúdo sustentável. É assim, é um ciclo, é um nozinho. É um nozinho. E tem que treinar. Tem que A gente treinar. tá falando assim, mas eu não consigo. E a gente acabou de falar de, testa, deixa gravando, esquece o celular gravando. Faz um conteúdo diferente e não posta. Você não é obrigado a postar tudo que você grava. Exato. Uma coisa que eu falo muito pra pessoa, vamos tirar uma foto? Ai, não tô bonita. Eu falei, a foto é pra mim, eu não vou postar no story, é pra gente lembrar daqui um ano, quando o Google apitar, lembro um ano atrás. Entendeu? Acho que as pessoas têm essa coisa de gravar é pra postar. Não, grava porque você quer gravar, não porque você quer postar. Então, a postagem, ela vem por consequência. Pô, gostei disso aqui, gostei do jeito que eu me comuniquei, gostei daquilo que eu produzi, vou compartilhar com a galera. Você gostou daquilo, aquilo já tem uma chance muito maior de ser um formato sustentável. É muito mais fácil você mesmo se identificar com aquilo e os seus seguidores fiéis vão ver você dentro daquele conteúdo e aí eles vão gostar e vão engajar mais. E essa cobrança, né? A gente fala, você acabou de falar, tirar uma foto, não vou postar. Hoje em dia, basicamente, você pegou o celular, as pessoas acham que vai parar na internet de alguma forma. Uhum. Você tá o tempo todo com pessoas que estão praticamente num reality show, né? Porque é conteúdo pra gravar pro YouTube, é conteúdo pra postar no Stories, conteúdo pra postar no feed, é corte pra não sei aonde, dancinha pro TikTok, e assim, 52 mil plataformas onde tem que estar praticamente o tempo todo ativo, para as pessoas não esquecerem e o seu conteúdo tá alcançando essas pessoas. É óbvio que chega um momento que a mente dá um blackout, né? Sim. O corpo fala, gente, para que não tô aguentando. Não dá para ficar 24 horas gravando conteúdo, não. Como é que você faz o equilíbrio da Jéssica, produtora de conteúdo, da Jéssica, filmmaker e fotógrafa, e da Jéssica, agora eu não quero ligar o celular, não vou mexer, ou se for para tirar foto, é só pro Google lembrar daqui um ano que a gente tava aqui gravando, por exemplo. Tá. Você tem que entender o seu próprio processo, eu acredito também, né? Porque eu gosto. Uma coisa que eu aprendi com o Monotoshi, eu acho que numa palestra que ele deu na Filmicom. Ele falou a frase que realmente, acho que fechou o nó que precisava para eu entender aquilo que eu faço. É arte, mas é trabalho. Então você precisa ter uma disciplina. Então, o dia que eu não tô produzindo para outras pessoas, eu tô produzindo para mim. É um horário comercial também. A não ser que eu precise lá do ócio criativo, de um descanso, da minha cabeça. Da viagem, das férias. Exato, mas assim, disciplina também, é algo que faz parte de mim, criação de conteúdo, você precisa entender o seu processo. Eu postar conteúdos muito elaborados nas minhas férias, não era fora de cogitação. A não ser que eu quisesse muito, porque isso também faz parte de mim. Mas o que funcionava? Eu queria criar conteúdo e queria testar o formato de conteúdo rápido, de 6 segundos. Beleza, porque eu sabia que ia viralizar. Viralizou. Mas em algum momento você fala assim, poxa, eu não posso só aproveitar? Faço. Eu faço. Acho que é legal entender que o Instagram ele é um recorte. Você seleciona aquilo que você posta. O Story tem 1 minuto. Nem sempre durou 1 minuto para você gravar. Às vezes durou 10. Né? Então, já esses 9 minutos já não foram postados. Então, às vezes,
é aproveitar, eu sou a pessoa da foto, né? Então eu gosto ali, tirei a foto, ai, legal, estava aqui 1 ano atrás, estava aqui 2 anos atrás. Eu sou a pessoa que gosta de registrar essas memórias. De novo, consequência daquilo que eu sou. Então, ai, já me perdi na pergunta. Sobre o momento de trabalho, descansa. É arte, mas é trabalho, então eu preciso produzir aquilo que eu preciso produzir. Então tá, se eu não tenho uma demanda, eu posso estudar, aí eu gravo aquilo e aí eu gero uma demanda. Então, para mim, o momento que eu estou estudando, por consequência, eu estou criando conteúdo e deixar ele gravando. Mas eu não estou preocupada com o conteúdo. Eu estou preocupada com estudar aquela iluminação. Ah, tá, depois que eu relaxei, eu falei, tá, eu posso transformar esse vídeo aqui em uma proposta de conteúdo. Tenho conteúdo feito. Então, assim como tem dia que eu não quero aparecer no story, eu não apareço no story. Mas, de segunda a sexta, eu penso que é horário comercial e que eu preciso produzir para minha empresa, Jéssica Liar, que eu vou ser contratada. Burnout, já sofreu? Já, mas muito mais por consequência da condição que eu tenho, que é TDAH. Eu tenho TDAH, eu já fui diagnosticada muito pequena e chegou num nível que eu estava em exaustão mental, mais a frustração com o meu trabalho porque eu tinha batido na barreira técnica. E isso começou, assim, eu estava fora da casinha ano passado. Essa época aqui, ano passado, que eu estava para tirar férias, nossa, eu estava completamente fora da casinha. Mas, ao mesmo tempo, no meu teste neuropsicológico, deu que eu gosto tanto do meu trabalho que só não se transformou em burnout porque eu consigo... É como se fosse uma meditação. Ao mesmo tempo que ele deixa você no burnout, ele tira você do burnout. Exato, mas também a frustração, depois do processo, né, na terapia disso, comecei a tomar medicamento para o TDAH, porque começou a se tornar insustentável, eu estava com estresse grave, eu ainda tenho algumas sequelas do estresse, mas assim, eu passava meses com o olho pulando, porque... eu estava frustrada porque eu só estava produzindo para os outros e não estava produzindo para mim. Então, o que eu entendi? Eu precisava começar a tirar as minhas ideias da cabeça. Como que eu tirava as minhas ideias da cabeça? Ultrapassando a barreira técnica. Vou estudar. Eu comecei a estudar e comecei a conseguir colocar em prática aquilo que eu queria. Nossa, minha vida andou de uma forma absurda. Então, também é entender todos os por detrás, conversar com muitas pessoas. Então, foi só conversando com as pessoas que eu descobri os cursos que eu fiz de direção de fotografia. Eu esqueci que existia direção de fotografia. Eu esqueci, senhor Wes Anderson, me desculpa. Sabe, qualquer outro moço aí, moça de direção de fotografia, eu esqueci da posição no set de direção de fotografia, porque eu ficava, pô, mas se eu tô com a câmera na mão, eu sou operadora de câmera. Se eu tô inventando história, eu sou diretora. O que eu faço? Eu não liguei os pontos, mas foi conversando com as pessoas que eu fui entender, tá, minha posição no set é direção de fotografia. Até porque eu não queria contar... Eu não queria contar histórias minhas. Eu queria contar histórias das pessoas, mas sob o meu olhar. Seu olhar. Entendeu? Então, assim, eu tive que conversar com muita gente, muita gente. Nessa época mesmo que eu tava fora da casinha, um amigo meu, que era diretor de fotografia, ele começou a fazer várias perguntas e a gente conversava muito, muito, muito. E aí ele falou, faz os cursos de direção de fotografia. Eu falei, vou fazer os cursos de direção de fotografia. Depois que eu voltei das minhas férias, tava só esperando abrir as turmas que eu comecei a fazer. Dito e feito. Era isso que eu precisava, até o momento que eu for chegar em outra barreira, que pode ser técnica ou não, que eu vou ter que conversar com mais pessoas. Eu acho que a pandemia, a falta de um lugar de encontrar as pessoas da internet, criadores de conteúdos vivem trabalhando muito sozinhos, filmmakers trabalham muito sozinhos, fotógrafos trabalham muito sozinhos e não trocam ideia com pessoas, faz você ficando cada vez mais dentro da sua cabeça e você não sabe como resolver aqueles problemas. Então, eu acho que é importante ir conversar com mais pessoas da profissão, seja que esteja numa posição um pouco mais alta na hierarquia de set, ou que tá começando até mesmo. Agora que eu tô mentorando, assim, a Heloísa, ela tá muito mais na correria, assim, do que eu. Hoje eu tô em outra posição do set, que eu já
Ao invés de descobrir na hora que eu vou gravar, eu já recebo o roteiro antes, já consigo pensar, planejar as cenas e tal. Ela não, ela já tá na correria Na operação. Então, conversar com ela e conversar com pessoas que estão, sei lá, produtores, diretores de fotografia, operador de câmera, faz com que minha cabeça comece a funcionar melhor para resolver os problemas que eu acho que são problemas grandíssimos problemas, e na verdade não são. Na verdade, eu só precisava estudar um pouquinho mais, delegar determinada coisa. Eu tenho um assistente hoje que me ajuda muito, o Lucas. Nossa, Lucas, resolveu minha vida, muito obrigada. Porque eu não sabia... eu tinha muita frustração em ter muitas ideias e não conseguir colocar no papel para poder apresentar para empresas que eu queria o patrocínio de determinada coisa. Conversar com alguém que é mais operacional que eu, né, por conta da minha condição de TDAH, realmente é muito difícil preencher uma planilha, um formulário. Para mim é de humanas, né? De exatas. Isso que eu fiz deficiência da computação, né? Mas, assim, eu era muito mais da comunicação. Então, eu consigo falar, mas eu não consigo escrever e mostrar para as pessoas aquilo que eu quero. Então, comecei a conversar com diretores de fotografia também para entender quais eram as ferramentas que eu podia mostrar para quem estava me contratando, quais eram as luzes. Então, eu aprendi que existe o Cine Tracer. Aí, também, agora eu também achei outro aplicativo que, dentro desse estúdio dos sonhos, eu vou montar o set ali, mostrar para a pessoa como que você coloca para ter o set igual o da Ana, o que eu fiz. Que mais? Conversar. Bom, no geral, conversar com absolutamente todo mundo, ao invés de ficar na própria casinha, na própria cabeça, para poder ter outras opções de resolução dos problemas que você mesmo está encanado e criou, né, obviamente. A Jéssica conversa muito com o ChatGPT? Olha, já conversei mais. Eu tô achando ainda uma forma de me comunicar melhor, porque eu gosto de discutir ideias com o ChatGPT para ver o que ele está entendendo do que eu tô falando, para entender se eu tô me comunicando bem, até mesmo para eu conversar com o Lucas. Lucas, eu preciso colocar essa ideia aqui no papel. Pro Lucas ver se eu tô conseguindo explicar para ele. Tenho muitas ideias que eu não consigo colocar no papel, que eu não consigo chegar num formato. Foi com muitas conversas com o ChatGPT, muitas conversas com um amigo meu, Gabriel, que é produtor. Como que eu colocava uma ideia minha em prática? E ele falou, você já usou o ChatGPT para fazer isso? Não, meu Deus. Ontem também, conversando com um amigo meu, que eu tava gravando, ele falou, você precisa usar o Plaud. Porque o Plaud, ele começa a aprender como você se comunica. Então, ele também, além de aprender como você se comunica, ele vai aprender como te ajudar nos roteiros, porque ele vai começar a falar que nem você. Aí eu falo, é verdade. Então, a IA, ela tá entrando na minha vida agora. Tem também o Felipe Pacheco também, que ele tem o curso de inteligência artificial, o Cria Pro, que eu quero muito fazer, que ele falou, ele estava aqui no Brasil, que é nômade, e aí ele estava aqui no Brasil, eu falei, vamos fotografar. Ele falou, quero mais, quero fazer uma collab. Você já usou inteligência artificial como ferramenta para fotografar? Eu falei, não, mas quero muito. Então a gente está nesse processo de até mesmo fomentar, como usar isso para fomentar a sua própria criatividade. Então eu estou no processo de inserir a IA no meu trabalho. E como é que você está enxergando essas novas tecnologias de criação de fotografia versus com inteligência artificial? Movimentação dessas imagens através também de inteligência artificial, criando pequenas cenas, cenários. Você acha que isso vai ajudar mais o fotógrafo ou vai tirar o emprego dele, deixar aquele ano sabático que todo mundo gosta de tirar? Eu acho que a inteligência artificial, ela é uma ferramenta. Ela precisa ser encarada como ferramenta. Ela existe aí já. Vamos pensar. Eu tive amigas que já tiveram problemas com o próprio conteúdo, com a relevância do próprio conteúdo quando chegou o TikTok. E aí, o que a gente vai fazer? Vai banir o TikTok? Ou você vai aprender a usar o TikTok para poder também ser um jeito de você criar conteúdo também. A inteligência artificial, por fim, ela já existe. Como que você usa ela da melhor maneira para poder te ajudar?
seja até mesmo o cliente, fala assim, eu queria muito fazer determinada foto. Aí você consegue colocar isso no chat GPT e ele gerar uma imagem e falar para você, é isso aqui que você está pensando? Não, um formatinho simples. Para poder mostrar para os seus clientes, é uma forma, né, de mostrar para os seus clientes o que ele está pedindo. Storyboard, que é um mod, né, um mood para trabalhar o Exatamente. cenário. É você usar isso a seu favor. Eu acho que o desenvolvimento tecnológico é problema do capitalismo, não tem nada a ver com a arte. A arte, assim, por fim, sempre foi resistência. O que conversando com outros amigos artistas foi realmente entender como que a inteligência artificial está usando isso de forma errada, né? Que é usando como referência e cópia de conteúdos, assim como teve aquela trend do estúdio Ghibli. E eu até... Eu fiz, aí minha amiga falou, não devia ter feito. Eu falei, por quê? Ela falou, isso. Eu falei, verdade? Deletei. Aí eu fui entender melhor. Mas é essa troca com artistas também que estão utilizando dessa inteligência artificial como ferramenta e não como forma de cópia. E tendo resistência nas partes corretas de se ter. Eu tenho uma frase, não sei se vai concordar, mas não precisa alongar a discussão. Que é assim, fotografia, na sua origem, significa escrever com a luz. Em nenhum momento está falando qual que é o lápis, qual que é a caneta, qual que é a ferramenta que você vai escrever com luz. A inteligência artificial é uma nova câmera, digamos assim. Porque você vai criar a imagem na sua cabeça e na vez de configurar o diafragma, o obturador e o ISO, você vai explicar para a inteligência artificial qual é a cena que você está fazendo. Ou seja, ela possibilita você até criar imagens, fotografias que não existem, de coisas que não existem. É só uma opinião. Tá. Não tô certo, não tô errado. E essa discussão vai ficar para próximos episódios. Combinado. Jéssica, pra gente terminar o nosso bate-papo, que a gente já falou bastante coisa, as pessoas estão com a cabeça ali fervilhando. Quais são os projetos que você tem agora? O que você está preparando para a galera? Além dos conteúdos que a galera vai ver nas redes sociais nos próximos meses e anos. Eu estou muito focada na profissionalização do criador de conteúdo. Quando não só a profissionalização do criador de conteúdo, mas a profissionalização da criação de conteúdo. Seja ela para marcas, agências ou criadores de conteúdo que estão começando a contratar profissionais do audiovisual. Como que funciona, por que é mais caro, por que determinado profissional pode ser mais interessante para você do que esse, por que você usar um profissional nesse momento, mas você gravar sozinho nesse momento é interessante, como usar melhores ferramentas para gravar sozinho. Então, eu acho que a profissionalização da criação de conteúdo hoje é o meu foco total, assim. E quem vai poder te acompanhar, quem quiser aprender mais com você, porque a galera vai falar, pô, a Jéssica sabe de tudo, eu quero lá conversar com ela, né? Se nem que for para fazer só uma perguntinha no direct, aonde pode te acompanhar, para ficar sabendo das novidades? Tá, eu tenho... Todas as minhas redes são Jéssica Liar, a não ser o YouTube, que ainda não consegui trocar para Jéssica Liar, ainda é Jéssica Liar TV, mas estou voltando pro YouTube com conteúdos... cortes estendidos do conteúdo do Reels. Então vai virar assim, um conteúdo mais completo, onde vê mais Versão discussão. do diretor. Versão do diretor. Que eu acho que vai ter... Acho que a tendência hoje é conteúdos um pouco mais profundos e longos. Acho que a gente está saindo desse lugar de conteúdos rápidos. Então, Instagram, @Jéssica Liar. YouTube, Jéssica Liar TV. E o X é Jéssica Liar também. O Blue Sky eu não consegui aderir, mas a maioria das redes é tudo Jéssica Liar. Então a galera pode mandar mensagem para você que em algum momento existirá a resposta. Exatamente. E uma coisa que é muito legal, acho que vale como dica, as comunidades dentro do Instagram são ferramentas poderosíssimas. Poderosíssimas. Eu tô vendo isso cada vez maior. Então, se você não consegue criar um canal no Instagram, chore. Nossa, é verdade, não é todo mundo que pode. Ai, que tristeza. Não, enfim, tristeza só a hora que for pro Instagram e descobrir que não faz canal. Porque até terminar este programa, tá muito feliz com as informações que a gente trouxe, os insights. E que eu tenho certeza que vão pedir um segundo episódio, porque ficaram muitas pautas e muitos itens aqui pra gente discutir. Mas que a gente vai deixar o gostinho
para uma próxima conversa, combinado? Combinado. E pode me chamar que eu volto. Então Amém. a gente vê. Então, galera, fiquem ligados nos próximos episódios do Papo de Fotógrafo e quem sabe a Jéssica não aparece aqui de novo pra gente falar sobre outros assuntos. Então, um grande abraço e até o próximo episódio. Jéssica, eu sempre brinco aqui com os convidados de fazer o ping-pong, que é pergunta rápida, resposta curta. Mas hoje eu vou fazer diferente, porque eu sei que seus seguidores mandaram muitas perguntas. Então eu vou escolher algumas aqui pra gente responder, tá? Tá. E aí eu vou aproveitar uma que a gente citou durante o bate-papo. Do Eu Edito Vídeo. Como superar a síndrome do impostor? Como não desistir todo dia? Terapia, primeiro de tudo. E quem que você confia que te dá bronca, mas também te elogia? Aí você começar a ouvir os elogios dessas pessoas. Foi assim que eu decidi ser diretora de fotografia, porque meus amigos sempre falaram muito da minha iluminação. Então, seus amigos, pessoas que você confia, são as pessoas que veem seus pontos fortes. Agora uma questão de bastidores, do Samuel Garbi. Qual foi a maior gambiarra que tu fez pra salvar um job? Ou só por... vou inventar uma coisinha aqui. Nossa... É que minhas gambiarras, elas não, acho que não cabem muito assim, porque assim, eu gosto de gambiarra pra encaixar a câmera no lugar certo. Tava gravando esses dias pro Láctea, um conteúdo que vai sair pra uma empresa grande, e tava uma pessoa dessa marca, dessa empresa grande, e eu tava gelando, né, óbvio. E aí, a câmera não ficava no lugar certo, eu coloquei um cabinho, assim, ó, embaixo da câmera. Ele falou, nossa, ficou certinho. Eu falei, nossa, ficou certinho, né? Legal. Assim, desesperado, porque essas gambiarras na frente do cliente dá um pouquinho de medo, mas... Não são gambiarras, são artifícios técnicos. Eu gosto do shitty rigs. É perfeito. O I am Léo Marques, espero estar lendo corretamente, fala, o que você, Jéssica, falaria pra Jéssica de 10 anos atrás? Nossa... Nossa, ela falaria. Menina, vai acontecer tanta coisa da hora ainda. Continua aí, né? Continua. Vamos lá. Mas eu acho que pode ser uma coisa mais interessante que isso é... Não deixa ninguém... Nossa, não deixa ninguém dominar o seu tempo. O seu tempo é seu e você tem que fazer suas coisas primeiro. Outra perguntinha, a Chu Martins 1. Como tem sido essa transição entre áreas do audiovisual? Fotografia, filmagem, direção? A minha transição não existe. Eu gosto de falar que... Quando me questionam sobre nichos, né? Nossa, Jéssica, você faz tantas coisas. Eu falo, ué, não existe cirurgião geral? Eu opero em todos os lugares. Ó, chique. O Ken Noves, acho que é isso que fala. Qual o principal problema trabalhando com o cenário de games, de esportes? Eu acho que primeiro de tudo é entender que pro player não é criador de conteúdo. E criar conteúdo não só se resume a stream. Você precisa sair e ocupar mais lugares nas redes. Porque você fala com pessoas diferentes e atinge pessoas diferentes. Tem uma pergunta aqui que é muito eu perguntando, tá? Mas é do Torres Felipe. Tá. O que te motiva a criar conteúdo, mesmo com tanto conteúdo por aí? Porque eu gosto muito de ser eu. Finalmente, eu gosto muito de ser eu. E acho que a internet é a ferramenta principal e mais interessante que dá voz para você ser autêntico. E aqui, a última perguntinha, pra gente falar sobre esse assunto, da Lalizê. Qual a importância do tratamento de TDAH e as mudanças que ele trouxe? Nossa, essa pergunta é um bálsamo, assim. Minha vida mudou muito depois que eu comecei a tratar o TDAH. Entender quais são as minhas condições e poder resolvê-las. Então, começar o medicamento fez com que eu acreditasse que era possível eu fazer as coisas que eu queria fazer. Então, a minha gestão de tempo melhorou muito, as minhas ideias começaram a sair do papel
E principalmente a vozinha do impostor, ela ficou muito mais baixa. E aquela última pergunta pra gente terminar no ápice. Liste 5 coisas essenciais do audiovisual que você aprendeu nesses anos de experiência. Nossa senhora, quem que é esse arroba? Que eu vou mandar assim, pelo amor de Deus. 5 coisas que eu aprendi no audiovisual. Acho que o primeiro de tudo é... Errar acontece, mas o que você faz com o erro é que importa mais. A segunda coisa é... Seja autêntico e ouça seus amigos. Tudo no mesmo lugar, porque seus amigos vão falar quando você tá sendo autêntico demais e sendo escroto. Terceiro, colaborar é muito melhor que concorrer. Acho que isso é muito enriquecedor quando você consegue juntar mentes criativas no mesmo lugar. Isso é muito enriquecedor, isso é muito legal. Quarto, é arte, mas é trabalho. Monotoche, @monotoche, 2000 e não sei quando, mas foi numa Filmicon. Isso daí mudou totalmente o meu jeito de ver o meu trabalho e o trabalho de outras pessoas. A quinta e última? A quinta e última, eu acho que o Massal me falou lá no comecinho. A consistência é o melhor argumento para te contratarem, porque a pessoa já sabe o que você vai entregar na hora que você tiver em set.